Começando então oficialmente, esta é a terceira sessão dos Seminários Conjuntos NIED Seres, e é um prazer ter aqui conosco hoje o Rafael Moraes Pereira. O Rafael, ele é pesquisador do IPEA, ele é doutor em Geografia pela Universidade de Oxford, formado em Ciências Sociais pela UNB, e mestre em demografia pela Unicamp. Há muito tempo, o Rafael vem desenvolvendo um trabalho importantíssimo sobre desigualdades de oportunidades ligado a transporte, o que não é muito comum do ponto de vista da sociologia no Brasil, mas que tem um diálogo quase que natural e necessário com isso, e, na verdade, dialoga muito facilmente com as pesquisas sobre segregação nessa área. E o Rafael, além de tudo, está fazendo, acho que, inovações do ponto de vista técnico e metodológico e tornando todos os dados dele públicos, né? Assim, ele desenvolve pacotes de R e deixa bancos de dados disponíveis, o que, na verdade, é uma grande contribuição também para a ciência no país. Além disso, o Rafael tem trazido contribuições substantivas muito importantes. No ano passado, um texto para discussão do IPEA com os primeiros resultados dessa pesquisa, acho que foi em 2019, né, Rafael, talvez, eu não me lembro se o primeiro TD saiu em 2019, com os primeiros resultados dessa pesquisa sobre desigualdade de oportunidades foi publicado. Eu creio que o Rafael vem apresentar aqui hoje é um desdobramento disso, ele pode explicar um pouco mais depois, mas além disso, o Rafael foi também, durante esse ano de 2020, um pesquisador extremamente engajado, que adaptou rapidamente a sua agenda de pesquisa para contribuir com a compreensão, né, da difusão da Covid e do acesso à saúde, do serviço de saúde durante a pandemia. Então, as publicações muito céleres e muito rigorosas do Rafael foram muito importantes nesse período aí, e essas publicações dele tiveram também, além desse grande utilidade pública, né, também um impacto acadêmico muito grande. Então, esses trabalhos já começam agora a orientar outros trabalhos de diversos pesquisadores, e é uma honra ter alguém assim engajado, produtivo e com essas interfaces acadêmicas e com políticas públicas e com uma grande produção internacional, inclusive entre nós. Rafael, a palavra é sua. Eu gostaria só de agradecer novamente aqui a oportunidade que o Flávio está coordenando, agradecer a presença da professora Elisa Reis e do professor Carlos Antônio, que junto com o Flávio e comigo estão na organização desse seminário. Rafael? Bom, gente, antes de mais nada, eu deixo meu agradecimento enorme para todo o grupo de pesquisa, aqui especialmente em nome do Rogério e do Flávio pelo convite. Agradecer especialmente ao Rogério pela introdução generosa, que talvez nem minha mãe fosse tão generosa na hora de me introduzir assim. Obrigado mesmo. Enfim, eu acho que eu vou colocar o meu PowerPoint na tela, e aí ao longo do PowerPoint eu vou apresentando para dar um pouco a ideia do que eu vou falar hoje. Mas o Rogério já cantou a pedra muito do que eu vou tentar tocar, que a discussão é a interface de tentar trazer sociologia urbana, geografia de transportes, para uma discussão sobre desigualdade de acesso a oportunidades e as implicações que a pandemia teve para a mobilidade urbana de uma maneira mais ampla. Tá? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela e aí a gente começa. Ok, vocês estão vendo a minha tela? Maravilha. Bom, então o tema da minha apresentação hoje é falar sobre mobilidade urbana e desigualdade de acesso a oportunidades durante a pandemia e um pouco algumas reflexões do que a gente pode esperar para o período pós-pandemia. A Covid-19 não vai embora tão cedo, mas a situação pandêmica, se Deus quiser, passa nos próximos anos, então a pandemia vai deixar algumas cicatrizes que vão perdurar durante um tempo. A gente quer trazer umas reflexões sobre isso. Então, na minha apresentação, eu vou tentar cobrir 3 grandes pontos. Tá? O primeiro é um estudo que saiu publicado há pouco tempo, onde a gente faz algumas estimativas sobre a desigualdade de acesso aos serviços de saúde para tratamento de Covid no Brasil. No segundo ponto, é uma combinação de diferentes estudos que a gente fez, que estão para sair publicados, sobre o impacto que a Covid tem sobre o padrão de mobilidade do dia a dia das pessoas. E, por fim, aquelas conclusões que eu falei para a gente pensar um pouco das cicatrizes que a Covid-19 vai deixar para a mobilidade urbana e para a desigualdade social, olhando para essa dimensão urbana e espacial. Tá?
Esse primeiro ponto, talvez seja um dos pontos que me é mais caro, que eu tenho mais prazer de falar, ele precisa que eu antes faça uma distinção do que é o conceito de mobilidade e acessibilidade. Então vocês vão perceber, ou já não perceberam até agora, que a minha apresentação ela vai falar de mobilidade urbana e de acessibilidade urbana. Como eu sei que tem várias pessoas com formações diferentes, eu acho legal fazer um nivelamento, colocar todo mundo na mesma página, para deixar bem claro. Esses dois conceitos são diferentes e qual que é a diferença entre eles? Quando a gente fala de mobilidade urbana, a gente está falando de comportamento das pessoas, é o padrão de viagens que as pessoas efetivamente fazem no seu dia a dia. É o que a gente chama de daily travel behavior. Que horas a pessoa sai de casa, que meio de transporte ela usa, quantas viagens ela faz por dia, quanto tempo ela demora para chegar de casa até o trabalho. Isso é o que você observa no dia a dia, é o que você consegue captar com censo demográfico, com PNAD. A PNAD até um tempo atrás perguntava informação sobre tempo de deslocamento casa-trabalho, não pergunta mais. E outras pesquisas domiciliares de pesquisa origem-destino. Tá? Se mobilidade é o conceito que traz para a gente informação sobre o comportamento das pessoas no seu dia a dia, a acessibilidade ela é sobre o potencial ou a facilidade de você alcançar e chegar nessas atividades. Então, quando a gente está falando de acessibilidade, a gente está menos preocupado se a pessoa vai no hospital com que frequência, ou quanto tempo ela demora para chegar no hospital, mas a gente quer saber, se a pessoa quiser acessar um hospital, quão facilmente ela consegue fazer isso, tá? Então, essa acessibilidade que você tem, essa facilidade de você chegar e acessar essas oportunidades, ela depende muito do local onde você mora, o lugar onde você está inserido na cidade, a conectividade, a performance da rede de transporte público, mas ela também, nível de congestionamento também, mas ela também depende muito da distribuição espacial dos serviços públicos e daquelas oportunidades econômicas e de saúde. Então, no fundo, o conceito de acessibilidade ele faz uma interação entre transporte, uso do solo e até características pessoais. Pessoas com deficiência física, pessoas com baixa renda, enfrentam uma série de outras barreiras para conseguir acessar oportunidades. Eu gosto muito de destacar um aspecto filosófico e moral sobre o conceito de acessibilidade que me é muito caro. Quando a gente olha para a teoria de filosofia política e moral moderna, é praticamente um consenso em todo ramo de teórico que um dos maiores desafios para a gente construir sociedades mais justas e igualitárias é a desigualdade de oportunidades. E a desigualdade de oportunidades, como o próprio Rogério falou, é um tema extremamente importante que tem recebido muita atenção nas áreas de economia, sociologia e educação. A desigualdade de oportunidades está relacionada à transferência intergeracional de capital social, capital físico, background educacional, mobilidade intergeracional e assim por diante. Então, esses temas são tratados muito amplamente na literatura. No entanto, a literatura sobre desigualdade social, e particularmente sobre a desigualdade de oportunidades, ela, via de regra, ela ignora a dimensão espacial. Então, a questão espacial de onde moram as pessoas, onde estão as oportunidades, qual que é o custo de transporte, a acessibilidade das pessoas para chegar nessas oportunidades, ela costuma ser, via de regra, ignorada ou relegada nessa literatura. E o que o conceito de acessibilidade traz para a gente é que ele permite, de uma maneira muito interessante, articular políticas de transporte, políticas habitacionais, políticas de oferta de serviços públicos e distribuição espacial de atividades econômicas, geografia econômica. Esse conceito de acessibilidade traz à tona a dimensão espacial dessa preocupação moral com a desigualdade de oportunidades. Por isso que eu trato o tema de desigualdade de acesso a oportunidades como um dos temas centrais da minha agenda de pesquisa como um todo. E eu queria destacar isso para tentar convencer cada vez mais pessoas a levarem em consideração esses aspectos de desigualdade espacial nas suas pesquisas também. Especialmente... Deixa eu te interromper, me desculpe. Eu só recebi um comentário aqui que o áudio, talvez seja melhor você ou se aproximar do microfone ou tentar falar um pouquinho mais alto. Desculpa. Peraí. Deixa eu mudar meu microfone. Agora meu microfone vai ficar melhor, não está melhor? Eu acho que sim. Joia. Desculpa, configurações do Zoom que entram e saem. Eu espero que não tenham perdido... Não perdeu não. Só era só uma questão, era mais de conforto do que de clareza. Tava
Estava um pouco baixo. Vocês estão vendo minha tela ou tem que compartilhar de novo? Tem que compartilhar de novo. Pronto, beleza. Tá, ok. Então, como eu estava falando, tem uma diferença muito fundamental, conceitual, mas também de filosofia política e moral sobre o que é a mobilidade e o que é a acessibilidade. A mobilidade é o que as pessoas fazem no seu dia a dia em termos de comportamento de transporte, e a acessibilidade é o grau de facilidade de você acessar oportunidades, ou potencial. Isso tem implicações do ponto de vista filosóficos, morais, rawlsianos e de capabilities do Amartya Sen, que são super interessantes de discutir. Em alguns trabalhos mais teóricos eu fiz alguns trabalhos sobre isso, mas eu vou tentar aqui focar na Covid-19 e não fugir muito da linha. E só para ficar bem clara essa distinção, essas duas fotos elas retratam muito bem a distinção entre mobilidade e acessibilidade. Então, especialmente para o pessoal que é do Rio de Janeiro, vocês conseguem imediatamente reconhecer que a foto na esquerda é aquela região da Barra da Tijuca. Assim, eu tenho quase certeza que é a Barra da Tijuca. E você consegue perceber que nessa foto, esse pedaço da cidade do Rio de Janeiro, você tem grandes avenidas, largas avenidas, com intenso fluxo de muitos veículos em altíssima velocidade. Tá? Então, é um retrato da cidade do Rio de Janeiro, onde, sem dúvida alguma, qualquer pessoa concorda que é uma região de alto grau de mobilidade e velocidade. No entanto, se você coloca um pedestre naquele canteiro central ali, ou para atravessar aquela passarela, é muito razoável você conseguir perceber que esse pedestre ele vai ter muita dificuldade para tentar acessar uma farmácia, um posto de saúde, uma escola, um centro comercial. A foto da direita, que é uma região próxima ao centro do Rio de Janeiro, é o extremo oposto, né? Quer dizer, você tem vários veículos, transporte público e carro passando na região, mas o que você tem em compensação, por outro lado, é uma grande densidade, tanto de unidades residenciais, mas também de serviços, oportunidades de emprego, serviços de educação, serviços de saúde. Aqui, no caso, tem uma farmácia ali do lado. Então, uma pessoa, um pedestre que seja, não precisa nem estar motorizado, mas um pedestre naquela região central ali daquela cidade, em meros 15 minutos, 20 minutos, ela consegue, num raio de alcance, chegar a uma gama, uma quantidade, uma variedade de oportunidades muito grandes. Tá? E aí você consegue imaginar o seguinte, a gente costuma falar, ninguém escolhe nascer numa família rica ou nascer numa família pobre. Ninguém escolhe nascer homem ou mulher, negro ou branco. Também ninguém escolhe nascer numa família que mora num bairro central, com grande acesso a amenidades e acesso a oportunidades e bem servido de infraestrutura pública, de transporte público. E ninguém escolhe nascer numa família que mora numa região periférica, de baixa densidade, com precário acesso à infraestrutura urbana, com precário acesso ao transporte público, e onde a pessoa vai ter muita dificuldade de acessar uma escola ou uma oportunidade de emprego, por exemplo. Bom, tudo isso, então, é para falar um pouco que o tema da mobilidade urbana é um tema que recebe muita atenção no Brasil. O tema da acessibilidade, por outro lado, tem recebido muito pouca atenção, embora é um consenso cada vez maior na literatura que a política de transporte deveria ter como objetivo não reduzir o congestionamento, mas sim melhorar o acesso das pessoas às oportunidades. Você não investe em transporte público para diminuir o tempo que as pessoas passam no trânsito, você investe em transporte público para facilitar o acesso das pessoas a chegarem nos destinos onde elas querem chegar, né? Aquelas oportunidades. Como a gente tem esse gap muito importante no Brasil sobre pesquisas na área de acessibilidade e desigualdade de acesso a oportunidades, a gente lançou no IPEA, em 2019, um projeto de pesquisa chamado Projeto Acesso a Oportunidades. Esse aí é o link do projeto, quem quiser dar uma olhada. No site do projeto tem todas as bases de dados que a gente produz, as metodologias, o código aberto, as publicações, assim por diante. Em suma, o projeto tem 3 grandes objetivos. A gente quer, a cada ano, fazer uma estimativa para cada quarteirão de todas as grandes cidades do Brasil, uma pessoa que mora naquele quarteirão, qual que é o grau de acesso que aquela pessoa tem a oportunidade de emprego, serviços de saúde e serviços de educação, caminhando a pé, de bicicleta ou de transporte público. Tá? Um outro objetivo secundário, mas tão importante quanto, é a gente colocar todos os dados que a gente produz, todo o código aberto disponível para o público. Isso já está lá, a primeira versão no site. E, em última instância, o que a gente quer é que essas bases de dados elas sejam apropriadas por pesquisadores, alunos de mestrado e doutorado, secretarias de transporte, para que eles usem esses dados para entender e planejar melhor o seu sistema de transporte público,
planejar o seu serviço de saúde e educação, onde você constrói uma escola, onde você constrói uma creche, e a gente tentar melhorar a avaliação de políticas públicas no Brasil. Tá? Eu estou falando tudo isso, gente, porque o projeto que eu vou apresentar para vocês sobre o Covid-19, ele é todo baseado nessa plataforma. Então, o projeto Acesso a Oportunidades, no fundo, ele é um grande projeto guarda-chuva que abarca várias outras linhas de pesquisa debaixo dele. E por isso é um projeto que envolve uma metodologia muito complexa. A gente faz a geolocalização de empregos da RAIS, estabelecimentos de saúde do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, das escolas do censo escolar, os dados de transporte público das prefeituras. A gente combina isso com os dados dos censos populacionais e socioeconômicos do censo, imagens de satélite para a gente captar a topografia, o relevo da cidade, porque a gente sabe que isso importa na hora do pedestre, do ciclista escolher o caminho que ele vai fazer. E a gente usa os dados do OpenStreetMap para pegar a malha de ruas, tá? Então, no fundo, é uma combinação de registro administrativo com survey, imagem de satélite. É um baita de um trabalho para gerar uma base de dados bem grande. E com esses resultados, a gente consegue calcular vários indicadores de acessibilidade. Para dar um exemplo claro do que eu estou falando, isso aqui é um exemplo bem rápido. Esse mapa mostra a cidade do Rio de Janeiro, onde cada hexágono são pequenas unidades espaciais de 350 metros de lado. Esses mapas mostram o tempo que uma pessoa demora para chegar até o hospital mais próximo da casa dela. Tá? Aqui, no caso, o mapa em cima mostra hospitais do SUS, que atendem pelo SUS com serviço de média complexidade, e na parte de baixo, hospitais que atendem pelo SUS com serviço de alta complexidade. Os pontos amarelos do mapa são bairros, né, quarteirões, a partir de onde uma pessoa demora menos de 5 minutos para chegar até o hospital mais próximo, e as regiões de azul escura são regiões a partir de onde a pessoa demoraria mais de meia hora para chegar até o hospital. Então, é um tipo de análise muito simples, mas ela é interessante justamente pela simplicidade dela. A gente teve a experiência de apresentar esses resultados para vários secretários de transporte, e a reação deles é sempre muito, muito positiva, do tipo, eles entendem o que está acontecendo. Eles olham para o mapa deles, eles conseguem se identificar no mapa e reconhecer o que está acontecendo. Você não precisa ser um grande especialista em ciência de dados, ou sociologia, estratificação social, para olhar para esse mapa e reconhecer que aquelas regiões escuras são desertos de oportunidades, onde você tem pouca oferta de transporte público conectando aos serviços de saúde, e você tem uma escassa oferta de serviços de saúde nessas regiões escuras, né? Um outro indicador que a gente gosta muito é um indicador que a gente chama medida cumulativa. Então, esse mapa também da cidade do Rio de Janeiro mostra a proporção de atividades. No mapa de cima, a gente está mostrando a quantidade de empregos, e no mapa de baixo, a quantidade de escolas de nível fundamental públicas. Então, aqui esse mapa mostra a quantidade de atividades que são acessíveis em até 60 minutos de transporte público. Então, imagina que você sai da sua casa, você pode pegar um transporte público em qualquer direção e você identifica qual que é o raio espacial que você conseguiria chegar em 60 minutos. Para todas as viagens que você pudesse fazer de transporte público, onde você consegue chegar em 1 hora. E esse mapa mostra que, claramente, no caso do Rio de Janeiro, você tem uma concentração de empregos muito grande ali na região central do Rio, essa região ali perto do Maracanã. Mas o mais importante, os corredores de transporte de alta capacidade, os trens da Supervia, as linhas do BRT, particularmente da Transcarioca, as linhas do metrô, elas conseguem distribuir espacialmente o acesso a oportunidades. Então, por mais que a pessoa não more próximo da região central, se ela mora próximo de um corredor de transporte público de alta capacidade, esse transporte público, pela conectividade que ele tem, pela oferta do serviço, a pessoa consegue viajar pelo sistema de transporte público e acessar essas oportunidades que estão espalhadas pelo território. E aí fica muito evidente, né, como existe uma desigualdade espacial de acesso a oportunidades muito marcada, e o sistema de transporte público ele contribui para tentar diminuir essa desigualdade de acesso. E aí você consegue imaginar, sabendo onde moram as pessoas ricas, onde moram as pessoas pobres, onde moram as pessoas brancas e negras da cidade do Rio de Janeiro, você consegue imaginar a possibilidade de estudo que a gente consegue fazer para estimar desigualdades raciais, de gênero e de renda sobre acesso a oportunidades nessas grandes cidades do Brasil. Esse projeto, ele atualmente vem cobrindo as 20 maiores cidades do país. Para algumas cidades, a gente consegue os dados de transporte público, para as outras, a gente somente consegue os dados de transporte a pé e de bicicleta. Mas o grande ponto
que eu queria destacar é porque a gente já tinha esse projeto avançado, com uma base de dados bem estruturada, a gente conseguiu rapidamente adaptar a nossa agenda de pesquisa e tentar dar um apoio na situação da Covid-19. Então, em abril de 2020, um mês após, digamos, o início das medidas de isolamento social no Brasil, que foi no começo de março, a gente conseguiu fazer uma nota técnica do IPEA que foi publicada, onde a gente fez um estudo olhando para o acesso da população aos serviços de saúde para a Covid-19 naquelas 20 cidades. Obviamente foi um estudo muito rápido, então a gente sentiu a necessidade de fazer algo um pouco mais de fôlego, um pouco mais de rigor científico. Então a gente transformou essa nota técnica num artigo que saiu publicado acho que há uns 2 meses na revista Social Science Medicine, onde o estudo faz 2 coisas. Então, esse estudo é um desdobramento da nota, ele tem algumas metodologias um pouquinho mais sofisticadas, mas a mensagem final é mais ou menos a mesma. E o objetivo é o mesmo. Esse estudo tem 2 objetivos. O primeiro deles é mapear quantas são e onde moram as pessoas mais vulneráveis e que têm maior dificuldade de acesso aos tratamentos de Covid-19 naquelas grandes cidades. E aqui a gente definiu como população vulnerável as pessoas que estão entre os 50% mais pobres da população e as pessoas que têm mais de 50 anos de idade. Porque esses são os grupos que, são mais vulneráveis à possibilidade de você ter uma infecção grave de Covid-19, são as pessoas que são mais dependentes do sistema de saúde público, do SUS, e são as pessoas que são mais dependentes do sistema de transporte público, que a gente sabe que os sistemas de transporte público colapsaram, então as pessoas elas ficaram... Se ela não tem um automóvel em casa, ela vai ter uma dificuldade muito grande de se locomover grandes distâncias para chegar até um hospital. Então, a gente mapeou onde moram essas pessoas e quantas elas são. E, num segundo objetivo, a gente tentou estimar quais são as desigualdades espaciais, raciais e de renda no acesso a serviços a hospitais com leitos de UTI e ventiladores, respiradores mecânicos, usando uma medida de acessibilidade que leva em consideração competição. Eu vou falar um pouquinho disso agora. Primeiro objetivo, então, o que a gente fez? Trouxe vários mapas do Rio de Janeiro para puxar o saco de vocês, e também porque vocês, obviamente, vão imediatamente reconhecer o que está se passando na realidade da cidade. Tá? Então, esse primeiro mapa, ele mostra uma ilustração dos resultados do Rio de Janeiro para aquele primeiro objetivo. O mapa de cima, ele mostra aonde moram as pessoas com mais de 50 anos de idade, de baixa renda, que moram a mais de 30 minutos de caminhada de um serviço de saúde que atenda pelo SUS, que tem a capacidade básica de fazer uma triagem de um paciente com caso suspeito de Covid-19, fazer uma triagem, encaminhar esses pacientes. Tá? No caso do Rio de Janeiro, a gente estimou que eram cerca de 52 mil pessoas nessa situação. O mapa mostra exatamente onde essas pessoas moram. E no mapa de baixo, a gente identificou onde moram aquelas pessoas vulneráveis que moram a mais de 5 quilômetros de um hospital que tenha leito de UTI adulto, e ventiladores mecânicos. Nesse caso, a gente encontrou que cerca de 55% de toda a população vulnerável do Rio, que a gente considera vulnerável, mora a mais de 5 quilômetros de um hospital com essa capacidade de atendimento. São cerca de 384 mil pessoas que estão nessa situação. Tem uma dificuldade enorme de se locomover pela cidade, dificilmente várias dessas pessoas não têm carro, dependem do transporte público, e elas moram a mais de 5 quilômetros de um hospital. A grande vantagem da gente fazer uma análise dessa é que ela é relativamente simples de fazer, ela é relativamente rápida, uma vez que a gente já tem todos os dados do projeto Acesso a Oportunidades Processados, e ela consegue, de uma maneira muito prática, falar para o prefeito ou para o secretário de saúde, olha, se você quer melhorar o acesso da população mais vulnerável da sua cidade ao seu serviço de saúde, essas áreas coloridas no mapa são as áreas que seriam as candidatas mais imediatas para você pensar onde você deveria construir hospitais de campanha, onde você deveria lançar suas equipes de agentes comunitários de saúde para tentar alcançar essas pessoas e melhorar o acesso dessas pessoas. Tá? No caso do Rio de Janeiro, a gente tem uma falta de acesso muito grande, especialmente ali na região norte, na região do extremo oeste da cidade do Rio. Só que aí tem um problema, gente, que é o seguinte, essa análise é muito simples, ela é muito pragmática, mas ela tem uma limitação muito importante. Ela só está olhando um aspecto que é o aspecto da proximidade até o serviço de saúde.
E às vezes não adianta nada você morar do lado de um hospital que tenha leito de UTI, se esse for o único hospital com leito de UTI em toda a região. Porque se isso acontecer, esse hospital ele vai ter um gargalo de demanda muito grande. Então é importantíssimo a gente considerar, para além do aspecto da proximidade, do acesso geográfico, o acesso de competição ou de congestionamento, né, na demanda por esse serviço. E aí é que entra na literatura enorme sobre acesso a serviços de saúde, geografia de transportes, tem uma família de indicadores chamada Float Catchment Area. São indicadores de acesso geográfico à saúde que tentam levar em consideração esses efeitos de competição. Quer dizer, uma mesma pessoa consegue alcançar diferentes hospitais e diferentes hospitais, o mesmo hospital consegue receber demanda de várias pessoas, tá? Então, esses indicadores, sem entrar muito no detalhe, o que esses indicadores basicamente fazem é tentar fazer um processo iterativo de quantos hospitais as pessoas acessam, quantas pessoas chegam nos hospitais e tentar encontrar um equilíbrio para identificar qual que é a quantidade de leitos por pessoa ou de médicos por pessoa, né, que estão de fato acessíveis pela população, levando em consideração tanto a proximidade quanto essa competição de demanda por recursos escassos. Tem uma série de indicadores que fazem isso. Todos esses indicadores têm uma série, cada indicador desses tem uma série de problemas, né? São como o processo evolutivo da metodologia. Novos indicadores vão sendo propostos para superar as deficiências dos indicadores anteriores. E o indicador mais novo que foi proposto nesse sentido é o BFCA, que é o Balanced Float Catchment Area, foi proposto em 2020. E ele basicamente corrige uma série de imperfeições que os indicadores anteriores possuíam, tá? Em geral, os indicadores anteriores, eles contavam a mesma pessoa mais de uma vez, ou eles contavam o mesmo hospital mais de uma vez. Isso gerava uma certa inflação, ou de oferta, ou de demanda, ou das duas coisas. E esse indicador corrige isso. Então, a gente usou esse indicador, e aí, qual que é o resultado que a gente tem? Esses 3 mapas, eles são bem complementares, então a gente vai olhar para eles um por um. Aquele mapa da esquerda, ele é uma mera distribuição espacial dos hospitais, tá? Então, cada bolinha daquela no mapa é um hospital no Rio de Janeiro que possui leitos de UTI, com ventilador mecânico. O tamanho da bola, basicamente, é a quantidade de leitos de UTI por pessoa, para cada 10 mil habitantes, dado o número de pessoas ali num raio de 15 quilômetros daquele hospital. As bolas vermelhas são os hospitais permanentes e essas bolas cinzas são os hospitais de campanha que foram construídos no Rio de Janeiro até março, abril de 2020. E, obviamente, assim, o que salta imediatamente aos olhos é que você tem uma oferta muito concentrada de serviços de saúde na região ali, região sul, particularmente na região central de Maracanã, ali do Rio de Janeiro. O mapa da direita é o resultado daquela nossa estimativa do indicador de acessibilidade, do BFCA. Então, ele está mostrando, obviamente, que nas regiões onde você tem uma grande oferta de serviço de saúde, você vai ter uma acessibilidade mais alta, não só porque ali você vai ter uma maior proximidade, mas também porque você vai ter menor congestionamento. Um resultado interessante disso é que naquele mapa da esquerda, a gente consegue ver esse hospital isolado aqui, ó, na região, lá no final do terminal de Santa Cruz dos trens da Supervia, tá? Quer dizer, essa é aquela situação que eu mencionei para vocês. A pessoa mora do lado do hospital, mas como ele é o único hospital na região, você tem um efeito de congestionamento muito grande. É muito provável que esses hospitais isolados, eles sejam os primeiros hospitais a enfrentar gargalos da capacidade da demanda, tá? Então, o BFCA ele consegue captar as duas dimensões, tanto de proximidade quanto de congestionamento. E aí você olha para esse mapa aqui do BFCA e fala, poxa, mas toda essa área preta aqui não tem uma população tão grande, né? E aí é o que a gente tenta trazer com esse mapa aqui de baixo. Então, esse mapa é o que a gente chama de um mapa bicoroplético. A gente tem 2 escalas de cores, uma escala para representar acessibilidade e uma para população. Não é um bicho de 7 cabeças. Se você se concentrar em 3 cores, é o que realmente importa aqui, tá? Então, essa cor roxa escura são regiões onde você tem baixo acesso ao serviço de saúde, mas, em compensação, são áreas que têm baixa quantidade de população, baixa densidade populacional. Tá? Então, obviamente, são regiões que são importantes do ponto de vista de atendimento da população, mas não são regiões onde você vai ter grandes economias de escala e talvez não seja uma grande prioridade numa situação emergencial.
essas áreas com verde turquesa, um verde água bem brilhante, são áreas que têm baixa densidade populacional e um alto acesso aos serviços de saúde. Então, definitivamente, essas são as regiões, digamos, mais bem servidas com a oferta dos serviços de saúde e de transporte público para chegar até esses estabelecimentos. O que realmente é preocupante aqui são essas áreas com rosa vibrante, tá? Porque essas são as regiões onde você vai ter alta densidade populacional e você vai ter uma das mais baixas acessibilidades ao serviço de saúde. Então, essas são as regiões onde você tem possíveis ganhos de escala, você tem muita população, no caso do Rio de Janeiro, que a maior parte dessas áreas são regiões de baixa renda. Então, essas seriam provavelmente as áreas prioritárias para você pensar construção de hospitais de campanha, enviar agentes comunitários de saúde e assim por diante. Tá? Como eu falei, como a gente cruza esses dados espaciais com os dados do censo demográfico, onde a gente sabe a distribuição espacial da renda e características raciais da população, a gente consegue saber para cada célula, célula desse mapa, quantas pessoas brancas e quantas pessoas negras moram ali, qual que é a renda domiciliar per capita média das pessoas daquela célula e assim por diante. E aí a gente consegue fazer algumas estimativas de desigualdade. Tá? Então, esse indicador aqui, o que a gente faz? A gente pega o indicador de acessibilidade médio dos 10% mais ricos e divide pela acessibilidade média dos 40% mais pobres. É o típico indicador do índice de Palma, de desigualdade. E aí que a gente vê que, por exemplo, na cidade de Brasília, o índice de Palma é de mais de 6. Isso significa que na cidade de Brasília, que é só o Distrito Federal, a população rica tem acesso a uma quantidade de serviços de saúde, leitos de UTI, que é mais de 6 vezes maior do que o que é acessível pela população mais pobre. A cidade como São Paulo e Belo Horizonte, isso passa de 4 vezes, então a população tem 4 vezes mais acesso. Rio de Janeiro, se eu não me engano, está ali na faixa dos 3. Tá? Então, a população mais rica do Rio de Janeiro tem cerca de 3 vezes mais acesso aos serviços de saúde do que a população mais pobre. E aqui a gente está só olhando para o município do Rio. Se a gente estivesse olhando para a região metropolitana, essas desigualdades provavelmente seriam muito maiores. E, obviamente, é interessante a gente perceber que esse grau de desigualdade ele varia muito entre as cidades, mas tirando algumas raríssimas exceções, como Recife, Campo Grande e mesmo ali São Gonçalo, a gente vê que essas desigualdades elas são sistematicamente expressivas em todas as cidades. Isso não significa que São Gonçalo, por exemplo, tem uma desigualdade muito baixa. Isso não significa que a oferta de serviços de saúde em São Gonçalo é a suficiente. Tá? Aliás, São Gonçalo foi uma das primeiras cidades a colapsar na região do Rio. Então, a gente não está falando aqui que o serviço de saúde de São Gonçalo é bom o suficiente, a gente está falando que a desigualdade é baixa. É a diferença entre pobreza e desigualdade, digamos assim. Então, do ponto de vista de acesso à saúde, São Gonçalo é muito desigual, mas São Gonçalo é muito pobre. Tá? Então, essa desigualdade ela não joga muito a favor da situação deles. No gráfico da direita, a gente faz a divisão entre a acessibilidade média das pessoas brancas dividido pelas pessoas negras. E a gente vê que, no caso de Brasília e São Paulo, as pessoas brancas e negras têm um acesso a serviços de saúde que é mais de 50% maior do que os serviços de saúde que são disponíveis para a população negra daquelas cidades. E para a grande maioria das cidades, a desigualdade racial ela não é tão expressiva quanto a desigualdade por renda, mas a gente sabe que tem uma interseccionalidade muito grande aí de renda e desigualdade de raça também. Bom, essa foi a primeira parte da minha apresentação. As próximas partes são um pouco mais rápidas e não vão ter tantos mapas e complicações. Nessa segunda parte, eu vou tratar um pouco de alguns estudos que a gente fez recentes sobre o impacto que a pandemia tem sobre mobilidade. Então, tem muitos estudos mostrando como a mobilidade afeta o espalhamento da pandemia, né? Conexões aéreas, o fato da pessoa sair de casa, isso pode aumentar a chance da pessoa ser contaminada e espalhar, ter mais contágio, assim por diante. Então, uma relação causal é a mobilidade afeta a pandemia, e aqui o que eu estou tratando é como a pandemia afeta a mobilidade. Tá? Como todo mundo sabe, a pandemia afetou a mobilidade drasticamente e foi no mundo inteiro. Tá? Então, aqui a gente tem, usando os dados de celular da Google, a gente consegue ver o nível médio de isolamento social, de viagens a trabalho e de uso de transporte público para todos os grandes continentes do mundo.
e a gente vê que tem uma certa oscilação, até por questões sazonais de ruído do dado. Lembra aqui que a gente está tratando de uma agregação internacional de vários países que estão em estágios diferentes da pandemia, mas as tendências são sistematicamente as mesmas. Então, a partir de meados de março, a pandemia começa a afetar globalmente todo mundo e você tem uma rápida redução da mobilidade e ela se estabiliza ali a partir de abril e maio, ela se estabiliza em patamares muito, muito inferiores, com quedas aí de 70%, 50% ao que era antes. Isso é o que aconteceu no mundo, inclusive na América Latina, e no Brasil não foi diferente. Quando a gente olha para esse mesmo dado para o Brasil, o que a gente encontra é isso daqui. Então, esse gráfico de cima é um calendário de calor, cada quadradinho daquele é um dia, e a gente está vendo o nível de isolamento social em relação ao período pré-pandemia, ali, fevereiro, pré-carnaval. Tá? E a gente vê que meados de março, quer dizer, você tem um baixíssimo nível de isolamento, cores muito quentes. A partir de meados de março, quando entra a pandemia, as medidas de isolamento, você tem um rápido isolamento social em praticamente todas as grandes capitais, todas as grandes cidades do Brasil. Esse gráfico aqui de baixo, ele mostra a distribuição, são exatamente o mesmo dado, mas visualizado de uma maneira diferente, onde você consegue ver no agregado como que essa distribuição acontece. Tá? Então, em março, rapidamente, você tem um isolamento muito rápido, e esse isolamento começa a cair gradualmente a partir dali. Tá? Esse é o retrato para todo mundo, e a gente sabe que as médias, elas escondem as desigualdades. Quando a gente olha para como a pandemia afetou classes sociais de maneiras diferentes, a gente começa a ver um retrato um pouco mais interessante. Esses dados são dados de celular para a região metropolitana de São Paulo. São hexágonos aí de aproximadamente 1 km, 2 km quadrados, e a gente consegue ver qual que é o nível de isolamento de um determinado hexágono, de um determinado bairro, e qual que é a proporção de pessoas brancas e a proporção de pessoas negras daquele bairro. E qual que é o nível de renda média daquele bairro. Aqui em cima a gente está vendo essa linha azul, tá? É a tendência de mediana com o intervalo interquartílico do grau de isolamento dos bairros que tem mais de 60% da população branca e dos bairros que tem mais de 60% da população negra. Aqui embaixo é a mesma coisa, só que aqui são os 20% mais ricos e os 20% mais pobres da população. E a gente consegue ver que o padrão é o mesmo, tá? Assim que a gente entra com as medidas de isolamento social, ou até um pouco antes disso, o isolamento social, as medidas de isolamento, você tem um isolamento social da população que cresce muito rápido em toda a cidade, mas os bairros que são predominantemente brancos e os bairros que são predominantemente de alta renda, eles conseguem se isolar. Primeiro, você consegue ver que essas linhas azuis elas começam a subir antes, eles se isolam mais, com um nível de isolamento mais alto, e eles conseguem manter o seu isolamento por mais tempo. No final aqui, a desigualdade racial de isolamento ela começa a convergir, você começa a ter uma diminuição dessa desigualdade, mas é sistemático que tanto por renda quanto por raça, você tem uma desigualdade onde as pessoas negras e as pessoas pobres, de bairros pobres, pessoas de bairros mais negros, elas têm níveis de isolamento muito sistematicamente mais baixos. Esses dois gráficos da direita são só basicamente o resultado de algumas regressões de diferenças em diferenças, onde a gente capta quão estatisticamente significantes são essas desigualdades, comparando o grau de isolamento de um grupo em relação ao grau de isolamento de outro grupo. Tá? Esses resultados aqui, eles são resultados de um outro estudo que está em revisão, tá? A gente está esperando o segundo round de revisões agora. É um estudo que foi feito em colaboração entre o IPEA e o grupo de pesquisa do CAD, que é um grupo de pesquisa sobre arbovírus em parceria entre o USP e a Universidade de Oxford. É um estudo extremamente grande, ele faz várias coisas, e esse gráfico que eu mostrei para você sobre mobilidade é apenas um dos resultados, tá? O que esse estudo aqui tenta fazer de uma maneira geral é mostrar como as inequidades de saúde elas são moldadas no Brasil pelas desigualdades sociais mais estruturais, tá? Então, esse estudo ele consegue mensurar que para o estado de São Paulo e para a região metropolitana de São Paulo, onde a gente conseguiu os dados de Covid-19 com o CEP de residência das pessoas,
a gente consegue identificar como as pessoas negras e as pessoas de mais baixa renda, elas têm maior chance de hospitalização e maior probabilidade de morte por Covid-19. E a gente mostra que essas desigualdades, elas em larga medida, elas são estruturadas, elas se encaixam perfeitamente no que a gente esperaria, uma vez que a gente consegue mostrar nesse estudo que esses grupos mais vulneráveis, eles têm maior incidência de comorbidades, eles têm menor acesso aos serviços de saúde, inclusive, particularmente, serviços de saúde privados, e menor acesso a testes de Covid-19. Esses grupos vulneráveis têm maior distância para chegar até os hospitais, e eles moram em bairros com maiores densidades populacionais. Eles também são muito mais dependentes de uma renda diária, eles têm condições de trabalho muito mais precárias, são muito mais dependentes do sistema de proteção social, dado a informalidade do mercado de trabalho, e eles ocupam profissões que são predominantemente de baixas habilidades. Essas desigualdades, elas importam porque, no fundo, são essas desigualdades estruturais, educacionais e de mercado de trabalho que condicionam a posição dos indivíduos no mercado de trabalho. E a posição da pessoa no mercado de trabalho, ela explica, em larga medida, a sua capacidade de trabalhar de casa ou de ter que continuar trabalhando face a face. Então, quando a gente pega os dados da PNAD Covid, e aqui foi um trabalho que a gente fez com a colaboração do Rogério, a gente consegue ver qual que é a desigualdade dos trabalhadores de diferentes níveis de escolaridade, aqui na esquerda, e de diferentes cores e raças, durante essa pandemia, ali entre o mês de maio e setembro de 2020, delas trabalharem face a face, delas terem conseguido uma licença remunerada para não trabalhar, ou delas terem mudado para um trabalho de casa, um teleworking, o que a gente está fazendo agora, tá? Ou delas ter pegado uma licença de trabalho. E o que a gente vê é que, sistematicamente, as pessoas de mais alta renda e as pessoas brancas, elas têm muito mais condições maior probabilidade de trabalhar de casa e fazer o teleworking, né? Quando a gente controla por diversos fatores, a gente vê que a desigualdade racial ela desaparece, tá? Então, quando você pega pessoas brancas e negras com o mesmo grau de escolaridade, você vê que a desigualdade racial no teletrabalho, ela desaparece. Mas como a gente sabe que as pessoas negras têm um efeito composição aí, né? As pessoas negras, elas têm menos escolaridade, elas ocupam profissões de menos habilidade. Nesse efeito composição, as pessoas negras e as pessoas de baixa escolaridade tendem a ficar mais expostas às infecções de Covid-19 por fazer um trabalho face a face. Elas têm menos condições de trabalhar de casa e de reduzir a sua mobilidade. No artigo, a gente traz essas análises para diferentes categorias profissionais, e aí o resultado também é o mais esperado. Usando os dados da PNAD Covid, a gente vê que algumas profissões, elas têm, geralmente as profissões mais precárias, elas têm menos condições de trabalhar de casa, tirando aqui os profissionais de saúde que estão sendo super demandados nessa pandemia, que precisam trabalhar face a face. Grande maioria das ocupações de alta escolaridade, elas têm trabalhado de casa proporcionalmente muito mais do que trabalhos mais manuais. Tá? Bom, esse foi o fim da segunda apresentação. E aí eu tenho só mais 2 slides, que são os slides de o que esperar. Quando a gente... acho que foi o pessoal, acho que foi o Rogério, foi o Flávio, compartilhou no Twitter. Não, o Rafael vai falar sobre as desigualdades de mobilidade durante a pandemia e após a pandemia. Aí uma pessoa perguntou, pô, mas a pandemia nem acabou, como é que você sabe o que vai acontecer? Aí a gente fala, a gente não sabe o que vai acontecer, mas dado que já está acontecendo, a gente consegue ter algum educated guess do que esperar, tá? Nessa história de você tentar entender o que a gente pode esperar daqui para frente, eu dividiria em 2 grandes categorias. A primeira categoria são educated speculations, são especulações bem informadas do que pode acontecer. Então, a gente tem uma série de colegas economistas na área de geografia econômica e do mercado de trabalho, tentando entender como o aumento do teletrabalho poderia levar a uma redução permanente dos níveis de mobilidade. Isso teria implicações sobre redução de emissões, isso geraria um novo equilíbrio espacial nos mercados imobiliários e nos mercados de trabalho. Afinal de contas, o Rogério é um bom exemplo de uma pessoa que está dando aula no Rio de Janeiro e morando em São Paulo. Ele poderia muito bem, por exemplo, morar numa cidade do campo, na Serra do Rio de Janeiro, numa situação dessa. E várias pessoas especulam que isso vai gerar um êxodo urbano, que as grandes cidades vão perder população, você vai, com isso, ter uma redução das desigualdades regionais.
Isso tudo, como eu digo, são especulações, elas são especulações bem informadas, existem vários modelos de geografia econômica que tentam embasar e extrapolar o que essas tendências podem, quão realistas elas são. No entanto, eu prefiro me abster dessas tendências. Eu, particularmente, acho que todas essas tendências são verdadeiras, mas eu acho que elas vão ter um impacto tão marginal, que eu acho que o efeito real delas vai ser irrisório. Tá? Podem anotar o que eu estou falando, daqui a 5, 10 anos vocês me corrijam e cobrem se eu errar. Mas eu tenho a impressão de que essas coisas são verdades, mas elas vão ter uma relevância muito pequena, porque, de fato, vai continuar sendo a realidade da economia espacial e urbana das grandes cidades nos próximos 10 anos. Eu duvido que Londres vai deixar de ser Londres, Nova York vai deixar de ser Nova York, São Paulo e Rio vão deixar de ser Rio de Janeiro por causa disso. Tá? Então, não vão ter grandes mudanças estruturais. E tem um segundo grupo de especulações do que vai acontecer. Na verdade, eu não diria que são especulações, são coisas que já estão acontecendo. E aqui eu vou trazer um olhar específico sobre transporte público e o efeito que isso tem sobre desigualdade social. O que a gente já tem observado é que, desde o começo da pandemia, a gente tem um recrudescimento muito substantivo dos investimentos e dos subsídios para o sistema de transporte público, não só no Brasil, mas em outros países, mas particularmente no Brasil e em países em desenvolvimento. A gente tem observado uma queda muito dramática na demanda do sistema de transporte público, e com isso você gera uma crise inflacionária para aumentar o preço das tarifas. Parece contraditório o que eu estou dizendo, mas basta vocês lembrarem que no Brasil, via de regra, a maioria das cidades não subsidia o seu sistema de transporte público. O que significa que a tarifa de ônibus, por exemplo, o Rio de Janeiro, a tarifa de ônibus do Rio de Janeiro, basicamente é o custo do sistema de transporte público dividido pela quantidade de passageiros. Se você reduz a demanda de passageiros do sistema, você tem um número menor de pessoas pagando que vai ter que arcar com aquele custo total. Então, a redução da demanda de passageiros de transporte público, nessa situação, gera uma pressão inflacionária para a prefeitura, para as empresas de ônibus, aumentarem o valor da tarifa para compensar aquela queda de demanda. Tá? Isso tudo se aprofunda a uma tendência histórica de migração dos usuários do sistema de transporte público para o sistema de transporte público privado. E com isso, a pandemia, o que a gente tem observado é que a pandemia ela aprofunda esse ciclo vicioso de você perder a demanda, colocar o sistema de transporte público mais caros, e aí você perde mais demanda e o sistema fica cada vez mais caro. Tá? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo, entre março e abril do ano passado, que foi o grande ápice da pandemia no Brasil, o ápice, desculpa, não da pandemia, o ápice da redução da mobilidade, esse mapa da NTU ele mostra que nas grandes capitais do Brasil, tanto a oferta quanto a demanda de transporte público tiveram uma queda muito grande. Em várias cidades, a demanda por ônibus urbanos nessas cidades caiu mais de 70%. Tá? E, obviamente, essas demandas elas caíram muito no começo ali da pandemia, março e abril, e elas vêm crescendo ao longo do tempo. Mas é curioso que quando a gente olha para todas as cidades do Brasil, quando a gente pega os dados de telefone celular do Google, em todas as cidades, o pico ali do isolamento social foi em março e abril. Desde março e abril, o isolamento vem sendo relaxado, as pessoas vão voltando a sair de casa e se mover mais, mas o sistema de transporte público tem uma recuperação muito mais lenta. Então, você tem muitas pessoas evitando de usar o transporte público e usando, quem tem carro, tem condição de usar carro, evita ao máximo usar o transporte público por questões sanitárias até, porque os sistemas de transporte público também ainda estão com oferta reduzida de serviço. Tá? Então, é muito razoável você esperar o que vai acontecer quando chegarem as estatísticas oficiais da demanda de 2020. Esses dois gráficos aqui, eles mostram ano a ano, desde a década de 90, que a cada ano, sistematicamente, o sistema de transporte público nas grandes capitais do Brasil, elas sistematicamente perdem passageiros e se tornam menos eficientes a cada ano. Você consegue imaginar... Rafael, só um esclarecimento, não é uma pergunta substantiva, não. Como é que você conseguiu diferenciar transporte público e privado com os dados de telefonia do Google? Quem faz essa diferenciação, Rogério, é o próprio Google, tá? Então, aqui no caso, o que o Google está fazendo aqui, na verdade, é diferenciar o tempo que as pessoas passam num raio de influência das estações de transporte público. Isso é definido por eles, a metodologia deles não é nada transparente nesse sentido. E o tempo que as pessoas passam em regiões com atividades de varejo, lazer
e locais de trabalho. Eu até imagino que existe um certo overlap nessas curvas, na definição dessas curvas, mas é uma metodologia que o Google ele te dá e ele te tira, né? O Google criou essas bases de dados de mobilidade com celular para o mundo inteiro, o que foi uma dádiva. Nunca antes o mundo tinha esses dados tão detalhados para todas as cidades, ou quase todas as grandes cidades do mundo, mas a metodologia deles é muito pouco transparente nesse sentido. Então, por um lado, a gente tem aí uma benesse, mas o que a gente está vendo aqui é o tempo que as pessoas passam nas estações de transporte público. Essa é a proxy que eles usam para saber se as pessoas estão usando transporte público ou não. Ok? Joia. E aqui, como eu estava falando, ano a ano, desde a década de 90, a quantidade de passageiros e a eficiência do sistema de transporte de ônibus nas grandes cidades do Brasil, ele vem caindo. E você já consegue imaginar o que vai acontecer quando os dados de 2020 saírem. Isso aqui vai ter uma queda extremamente alta. E, como eu falei, isso tem uma implicação importante para você ter uma pressão inflacionária. Várias empresas de ônibus estão já acusando que vão pedir falência, entrando em pedidos com as prefeituras para aumentar o subsídio, e várias prefeituras já estão anunciando que esse ano vão fazer ajuste de tarifas para tentar recompor essa perda. E isso não é um fato isolado, como vocês estão vendo, é uma tendência histórica. Em grande medida, essa tendência histórica é difícil de reverter. Em grande medida, isso ocorre por ganhos de renda da população. Quer dizer, esse gráfico aqui, ele mostra os dados da pesquisa de orçamento familiar do IBGE em 2002, 2008 e 2017, onde você tem a proporção de pessoas em cada faixa de renda que consomem transporte coletivo, na esquerda, e transporte individual, na direita. E aí o que a gente consegue ver é que, sistematicamente, de 2002 para 2017, você tem uma redução na quantidade de famílias que usam transporte coletivo. Mas essa redução ela é muito maior entre as pessoas mais pobres. Essas curvas mais vermelhas aqui. O espelho disso é a quantidade de famílias que consomem transporte privado. E aí você vê que essa inflexão com uma queda grave de famílias de baixa renda que pararam de consumir transporte público, elas estão migrando para cada vez mais consumir transporte privado. Isso é só uma peça do quebra-cabeça, tá? A gente poderia trazer aqui dados de inflação dos componentes do sistema de transporte público que sistematicamente crescem acima da inflação. No fundo, a gente tem uma convergência de uma série de fatores que fazem com que, historicamente, o sistema de transporte público tenha ficado menos eficiente, menos competitivo e tem perdido passageiros para o sistema de transporte privado. Isso já está, como eu falei, isso não é especulação, isso já está acontecendo. O que a pandemia faz é simplesmente aprofundar essas tendências. E isso que é a parte mais preocupante. E aí a minha conclusão. Quando a gente junta esses quase 40 minutos do tanto que eu fiquei falando, a gente vê que a Covid-19, a pandemia da Covid-19, ela não só expõe, mas ela reforça as desigualdades sociais, econômicas e de saúde que já existiam. Isso a gente está cansado de saber. Toda semana saem notícias de artigos, estudos publicados olhando para essas questões. E o que a gente mostra com esse conjunto de estudos aqui é que isso também é verdade quando a gente olha para as questões de mobilidade e acessibilidade urbana. As implicações que a pandemia traz para a desigualdade urbana e espacial e de mobilidade de transporte. Tá? Em grande medida, as comunidades de baixa renda e as comunidades negras, elas têm menor acesso aos serviços de saúde, não apenas porque elas moram mais distantes dos serviços de saúde, mas também porque elas moram perto de serviços de saúde que são mais estrangulados por competição, congestionamento de oferta de serviço. Elas têm menor capacidade de reduzir a sua mobilidade, de ficar em casa por questões de desigualdades estruturais, educacionais e do mercado de trabalho. Isso explica em grande medida por que esses grupos são mais vulneráveis à infecção e a óbito de Covid-19. E, por fim, esses grupos mais vulneráveis já são e serão os mais afetados pela crise do transporte público que tem sido aprofundada com a Covid-19. Essa é a conclusão quando tentando fazer um wrap-up de juntar tudo numa coisa só. Eu só queria finalizar agradecendo mais uma vez o convite. É ótimo ter a oportunidade de voltar a falar com os meus colegas sociólogos. Faz tempo que eu saí da graduação na sociologia, então é muito bom estar de volta e conversar com vocês. E eu estou curioso para receber as perguntas e comentários e sugestões. Eu só queria deixar meus agradecimentos
esse projeto Acesso a Oportunidades não é uma coisa que a gente faz da noite para o dia e definitivamente não é uma coisa que a gente consegue fazer sozinho. A gente só consegue fazer essa quantidade enorme de pesquisas por uma rede de colaboradores incríveis que têm incansavelmente contribuído com os artigos que a gente tem feito. E eu deixo meu agradecimento a eles e sugiro fortemente quem tiver interesse dar uma olhada no site do projeto. Entre em contato, eu estou no Twitter agora, adoro procrastinar por lá, e a gente pode seguir o diálogo por ali ou por e-mail também, quem quiser é só entrar em contato. Muito obrigado, pessoal. Rafael, foi excelente a sua apresentação, eu queria agradecer bastante, eu não diria nem que foi exatamente o que eu esperava, não, foi muito melhor do que eu esperava, eu já esperava bastante, e são muitos papers apresentados de uma vez só, então fico muito contente. Eu queria, na verdade, abrir para questões, depois eu encaixo uma minha, e eu vou fazendo as inscrições aqui. O Carlos Antônio já levantou a mão, mas acho que seria legal a gente coletar umas 3 pessoas, a gente faz 3, a Elisa também? A Elisa? Sim. E o Flávio. Então, a banca a banca vai fazer essas primeiras perguntas. Depois a gente abre para uma segunda rodada, na qual o Juan já está inscrito, tá? Mas vocês podem escrever aqui do lado também no chat, eu vou coletando. Então, tudo bem. Vamos lá, Carlos. Bom, eu queria primeiro parabenizar o Rafael. Sim, fiquei muito impressionado com o trabalho, né? Ultimamente eu tenho pensado muito que a gente tem que usar cada vez mais esses big data, né? E vocês estão usando isso de maneira muito interessante. Eu achei assim, realmente muito legal. Queria parabenizar vocês por isso, um trabalho assim, que me impressionou muito. Eu acho que é muito, por exemplo, me lembrou coisas que eu li recentemente do Rajchat, por exemplo, que mostra que o espaço é uma coisa fundamental para a mobilidade, etc. Então, assim, fico muito feliz de saber que vocês estão fazendo isso aqui no Brasil. Eu vou prestar mais atenção. São tantas coisas boas para prestar atenção que eu acho que às vezes, acho que estou perdendo algumas. Muito obrigado pela apresentação. E, assim, eu vou te fazer uma pergunta assim, mais geral, assim, mas assim, muito... Eu não vou entrar em nenhum detalhe, né? Você começou falando de filosofia. Aí há muito tempo eu penso, eu queria que você talvez seja uma provocação para você falar alguma coisa mais que você sabe mais do que eu. Há muito tempo eu penso nisso. Eu penso, por exemplo, viajando, né? Fui em congressos, várias coisas, eu fui em várias cidades do mundo. Então eu pensei no preço de passagem, né? Se você vai a Nova York, o preço do metrô em Nova York é o mesmo, independentemente de você more no Bronx ou que você more do lado de Wall Street, tem que andar só uma estação, né? E em outras cidades do mundo, como, por exemplo, Tóquio, você paga pelo tanto que você anda, né? Você for andar 7 estações é diferente de você andar 14, né? Então, como é que essas coisas entram, né? Porque você acha que falou um pouco aí, eu queria que você elaborasse um pouco mais sobre isso, em termos até de justiça social, assim, né? Porque eu sempre pensei isso em termos de... Eu falei assim, bom, é mais justo essa cidade como Nova York, por exemplo, porque os mais ricos estão subsidiando as passagens dos mais pobres, né? Que moram mais longe do seu trabalho, né? Em média. E em outras cidades onde você tem, né? O Rio de Janeiro não é assim, porque se eu moro aqui, eu para ir para o meu trabalho, eu moro no Jardim Botânico, para ir para Botafogo, eu pago uma passagem só de ônibus, estou lá em 15 minutos, 10 minutos, né? Agora, se eu morasse lá em Campo Grande, eu queria pagar uma fortuna para chegar em Botafogo, né? Então, assim, é só para você, né? Você vai uma provocação para você pensar o que você me diria sobre esse tipo de reflexão, tá? Elisa? Bom, eu queria fazer só uma... Primeiro, queria agradecer muito e cumprimentar, porque o projeto e a apresentação são maravilhosos, Rafael. Tanto o Rafael como toda a equipe do projeto merece realmente meus parabéns. Eu fiquei muito encantada. E eu queria fazer uma observação de natureza mais geral, um comentário, que eu gostei também, Rafael, de você colocar que as implicações de longo prazo, na verdade, são tendências, em primeiro lugar, é claro, e segundo, o que a pandemia te permite é perceber o agravamento de uma situação que já vem se desenvolvendo,
tendências que já estão aí, né? E eu estava me lembrando que cerca de 20 anos atrás, no Japão já existia um esforço deliberado, uma policy de colocar um número crescente de pessoas em trabalho doméstico para diminuir a presença, o uso de transporte público, que estava muito sobrecarregado. Isso funcionou até certo ponto, mas a verdade é que a gente vê em todo lugar as transformações na área de trabalho são muito grandes, o mercado de trabalho está passando por uma revolução muito grande em termos de alocação. Então, o que eu acho interessante é você pensar a pandemia como uma espécie de experimento perverso, uma situação que te permite perceber agravamentos de situações que estão aí. Claro que eu acho que, do ponto de vista social, claro, pobreza, a gente vai caminhar para trás um pouco e vai demorar um pouco a avançar. Mas tem situações, como, por exemplo, o uso de transporte público, que eu acho que dá para pensar, usar o experimento perverso da pandemia para pensar em mudanças de foco e de política. Já que a gente pensa que policy é, na verdade, uma tentativa, às vezes bem-sucedida, às vezes nem tanto, de alterar os resultados naturais do mercado, quem sabe a gente poderia pensar em usar esse tipo de modelo para sugerir políticas de transformação realmente. Eu estou pensando, por exemplo, numa pesquisa que foi feita em São Paulo por um colega, que eu agora esqueci o nome, que ele é da área de saúde e ele trabalhou anos dentro de um laboratório de medicina legal, pesquisando impacto de permanência dentro de transporte público sobre doenças, e descobriu que um número muito elevado de pessoas que morrem de tuberculose é de pessoas que passam mais de um número certo de horas dentro de transportes públicos. Então, o meu comentário, um pouco deslocado, mas que eu acho que foi suscitado pelo que você apresentou, é que esse experimento perverso pode também ajudar a gente a pensar em alterar tendências que já estão aí, tais como essa de uso de transporte público em áreas muito sobrecarregadas. Obrigada. Sou eu, Rogério? Acho que sim. Bom, eu fiquei Rafael, preso aqui no meu... tá. Desculpa, Rafael, eu fiquei preso aqui no meu microfone. Sim, desculpa, é você, Flávio. eu queria agradecer o Rafael pela excelente apresentação. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu queria também só coadunar com o Carlos e com a Elisa, no sentido, e falar um pouco assim, eu vou pedir uma licença só para falar pedagogicamente aqui para o público de estudantes, porque eu acho muito um privilégio assim, poder fazer esses eventos que a gente aprende né, com outros colegas muito competentes, tem debates interessantes e tem esse efeito de exposição para os alunos de ver o que está acontecendo na fronteira, né? E eu acho que o seu trabalho, Rafael, exemplifica exatamente isso. Então, a fonte de dados é impressionante, né? Tem Big Data, tem Survey, você já falou isso, mas só para repetir, né? As fontes são flexíveis e muito densas, né? Então, a visualização é excelente, as implicações eu nem preciso falar. Então, eu fiquei muito impressionado, já conhecia seu trabalho à distância, mas também achei muito inquietante, vou seguir, né, te acompanhando. Eu espero principalmente que além de te acompanhar, os alunos aqui presentes te usem como modelo também, né? Como certamente eu vou usar. Em termos de pergunta, eu queria te fazer uma pergunta um pouco técnica, metodológica, mas é uma curiosidade que bateu aqui em mim. Nos estudos lá que você falou sobre a demanda dos serviços de alta complexidade no Rio de Janeiro, mostrou os mapas e a Zona Oeste lá, o deserto da Zona Oeste, quando você coloca o perfil das pessoas, por exemplo, a idade, um dado simples, qual que é a fonte de dados? Porque, na verdade, eu acho que minha pergunta um pouco mais ampla você vive um certo paradoxo, eu imagino,
de estar convivendo, por exemplo, com essa fronteira do Google Analytics e com um deserto de dados do Brasil, porque nos níveis que você nos níveis que você trabalha, né? Por exemplo, nesses hexágonos, então nas unidades georreferenciadas que você trabalha. Então, queria que talvez você comentasse isso também, essa condição meio paradoxal, se eu estou certo de imaginar que você vive em certos trabalhos seus nos paradoxos, né? De dados muito bons e outros, principalmente no nível individual, né? Quando você precisa de perfis, etc. Então, obrigado. Posso ir lá, então? Pode falar, Rafael. Depois a gente faz mais um bloco com 3 pessoas. Joia. Gente, muitíssimo obrigado pela gentileza e fico feliz mesmo, contente de saber que o trabalho é bem recebido. E já digo para o Carlos que o Raj Chetty é uma das grandes inspirações, assim. Quando eu estava no doutorado, o projeto dele, todo o projeto do Moving to Opportunities que os Estados Unidos fez, e ele embarcou nisso, e os dados que ele tem aos dados o acesso que ele tem aos dados da Receita Federal Americana são de cair o queixo. Infelizmente, a gente está longe de conseguir algo assim. Infelizmente, a gente está longe de conseguir chegar no fôlego que ele consegue com a base de dados que ele tem. Mas a gente tem que fazer política para isso. Desculpa te interromper. Sem dúvida. Assim, então, acho que é... Sem dúvida. Eu acho que um dia a gente precisa ter alguma pressão, quer dizer, essa pressão já vem sendo feita por Marcelo Medeiros e outros colegas, né? Quer dizer, tentar abrir as portas da Receita Federal para a gente conseguir algo parecido, né? Mas, sem dúvida, o Raj Chetty é uma grande inspiração. Eu tive o privilégio de assistir a alguns seminários dele pessoalmente, eu provoquei ele sobre a parte espacial, ele falou, não, essa parte de commuting é muito importante, só que a visão de economista é olhar para o tempo de deslocamento casa-trabalho, olhar para o travel behavior, para olhar para a mobilidade. E o que eu estou tentando fazer aqui é eu trazer a lente da acessibilidade, mas... tanto que eu confesso, tá? O projeto Acesso a Oportunidades, o nome do projeto tem alguma inspiração no nome do projeto do Raj Chetty. Ok, reconheço. Sobre a sua pergunta, a sua pergunta é muito boa, quer dizer, o preço da passagem, como que a gente equaliza isso com questões de justiça social, se a gente deveria cobrar o preço da passagem pela distância, como cidades como metrô de Londres, por exemplo, assim, boa parte do sistema do Japão não é assim, ou uma tarifa fixa, como é o caso do Rio de Janeiro. Tem 2 aspectos aqui. Um deles eu estou co-orientando um aluno de mestrado da UFRJ na engenharia, a gente está fazendo um estudo, ele está fazendo um estudo, eu sou orientador, onde a gente está fazendo essas estimativas de acessibilidade para incorporar não só o custo do tempo da viagem, mas também o custo monetário da viagem. E no caso do Rio de Janeiro, como a bilhetagem não é integrada, se você pega um ônibus e você integra com o metrô ou com o trem, você paga um valor adicional de tarifa. Então, cada combinação de modos de transporte te dá custos monetários marginalmente maiores, com umas regras que são muito confusas. Então, a gente está fazendo um estudo sobre como a gente incorpora o custo monetário nessas estimativas de acessibilidade e o que isso pode trazer para a gente de informação e insights para pensar questões de desigualdade de acesso a oportunidades, considerando o custo da tarifa, a capacidade de pagamento da população, mas também possíveis impactos de uma nova política tarifária. E se o Rio fizer um bilhete único com um valor igual para todo mundo? E se a gente fizer um valor que varia de acordo com a distância percorrida? Então, esse estudo está sendo feito, devagar e sempre, a gente vai chegar lá, mas a sua provocação é boa, e eu te digo que existe uma certa incerteza se a gente deveria cobrar o que é mais justo, se é cobrar tarifa única ou tarifa por distância. Quando a gente cobra tarifa única, fica muito explícito que as pessoas que fazem viagens curtas fazem um subsídio cruzado para quem faz as viagens longas, tá? Isso tem um subsídio cruzado aí dentro do sistema. Algumas pessoas argumentam que se você cobra uma tarifa tarifa diferenciada, o custo por quilômetro das tarifas, obviamente as viagens curtas vão ser mais baratas em termos absolutos, mas dependendo do ajuste tarifário que você consegue fazer, o custo por quilômetro ainda poderia ser, a receita por quilômetro poderia ser maior nas viagens curtas. Então, não necessariamente você perderia aquele sistema de subsídio cruzado que existe, mas você conseguiria aumentar o incentivo ao uso das viagens curtas. Isso é bem polêmico, tem que botar na ponta do lápis e fazer a conta. Eu nunca vi ninguém apresentar uma conta convincente sobre isso. Tá? Elisa, obrigado pela pergunta. Pandemia como uma
um experimento perverso para a gente pensar em mudanças de política. Quando eu apresentei um dos artigos que eu apresentei hoje, eu apresentei para o pessoal da USP, e tinha uma professora de saúde pública que estava assistindo. A maioria das pessoas eram do Departamento de Medicina e Saúde Pública. E uma professora falou, olha, lá na zona oeste do Rio de São Paulo, desculpa, zona leste, a zona L, a famosa ZL do Rio de São Paulo, região pobre, baixa renda, baixa densidade, quer dizer, baixa densidade nem tanto, mas região pobre, baixo desenvolvimento econômico e tudo mais. Apesar de tudo isso, aquela região tem um acesso à saúde relativamente bom. E ela falou que isso não é por acaso. Segundo ela, eu realmente não tenho essa história, mas eu fiquei encantado com o caso que ela contou. Nos anos 70, eu acho que o Brasil teve uma crise de febre amarela, foi alguma epidemia de alguma doença contagiosa, eu acho que foi febre amarela. E aí, naquela época, para tentar lidar com o surto de febre amarela que você estava tendo na região leste, pobre da cidade, construíram um hospital naquela região. E hoje, aquele hospital que foi construído na década de 70, como uma resposta à pandemia daquela época, hoje ele garante um acesso muito melhor ao serviço de saúde para a Zona Leste, numa situação de Covid-19. Então, tentando ser otimista, a gente poderia dizer que a experiência da epidemia da década de 70 criou uma motivação para você fazer um ajuste na política pública de alocação de serviços de saúde daquela época, que tem implicações para melhorar o acesso à saúde hoje em dia. Eu gostaria de ser otimista e falar que com a pandemia da Covid-19 a gente vai aprender uma lição parecida, mas com esse governo de plantão eu acho muito difícil. Mas, enfim, eu concordo com você, a pandemia é um ótimo experimento perverso para a gente pensar em ajuste de expectativas e como os agentes vão reagir. A questão é que, para a gente tentar entender os mecanismos causais de um experimento desse, a gente precisa entender como que as expectativas dos agentes vão reagir. E numa situação de pandemia descontrolada, onde vacinação não chega e a gente não tem perspectiva de quanto tempo a gente vai conseguir controlar isso, a gente não sabe como que os agentes vão estar ajustando suas expectativas, né? Então, é uma incógnita. Eu diria que é um potencial experimento, mas é um experimento absolutamente descontrolado. E a capacidade de a gente aprender com isso acaba ficando comprometida. Esse que é o ponto. Flávio, você está coberto de razão. A gente está lidando com dados de alta capilaridade, processamento de dados super eficientes e modernos, e a gente está lidando com o dado do Censo Demográfico de 2010. A minha expectativa era atualizar tudo isso com os dados do Censo de 2020, e agora eu acho que a gente só vai conseguir atualizar isso com os dados de 2022, se a gente tiver alguma sorte. Tem uma certa contradição, mas a gente faz o que dá para fazer. Eu lembro do meu orientador da graduação, o Brasilmar Ferreira Nunes, ele falava, a gente faz o que dá para fazer. O que não dá para fazer, a gente bota como a futura agenda de pesquisa. E o que dá para a gente fazer com esses dados é um pouquinho de malabarismo, tá? Então, assim, o censo demográfico, todo mundo conhece os setores censitários, né? São as unidades operacionais de planejamento para aplicar questionário e coletar dado do censo. Menos pessoas têm conhecimento de uma outra base de dados que o IBGE criou, chamada grade estatística. Então, uma analista do IBGE fez um doutorado no NEPO, na demografia da Unicamp, e ela trouxe uma metodologia para dentro do IBGE, onde eles criaram essa base de dados chamada grade estatística. Eles combinam informação dos recenseadores do censo, imagens de satélite, trabalho de campo, e eles criam células de 200 por 200 metros para todo o território nacional, onde para cada célula você tem informação de quantas pessoas moram ali. Isso é fundamental, especialmente para áreas urbanas com setores censitários muito grandes em mais baixa densidade populacional. Às vezes você tem um setor censitário enorme, mas a população daquele setor censitário está concentrada numa região pequenininha, tá? O que a gente faz no nosso projeto, eu não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente o que a gente faz é o dado de população que a gente considera como referência é o dado da grade estatística. E os dados socioeconômicos que a gente considera como referência são os dados do universo dos setores censitários. Então, se um determinado quadradinho de 200 por 200 metros está inserido num setor censitário com uma renda domiciliar per capita XYZ, com uma composição racial XYZ, uma composição etária XYZ, a gente assume que aquela célula de 200 por 200 metros vai ter a mesma composição do seu setor censitário mãe, digamos assim.
Parece simples, na verdade tem uma interpolação desimétrica, espacial, super complexa para fazer no meio, mas é assim que a gente consegue sair dos dados dos setores censitários e chegar numa escala espacial ainda mais fina, com essa grade de hexágonos que depois a gente agrega. Tá? Mas é um baita de um desafio. Assim. E o bom de tudo isso é que o código está todo aberto, então se tiver alguma crítica é só olhar lá. Rafael, deixa eu só acrescentar um ponto aqui, porque isso que você está falando é muito importante. Eu acho que vai de novo para essa ideia de abertura dos dados, né? Porque não é só a Receita Federal, é o IBGE, que se o IBGE abrir algumas coisas, por exemplo, os nomes das pessoas nos censos, a gente pode ligar esses nomes em vários censos e talvez com outros bancos de dados, com os bancos de dados. Então, esse é um movimento que eu acho que tem que ser feito amplamente nas ciências sociais, né? Porque a gente tem a possibilidade de fazer isso, né? Por exemplo, a gente trabalhando com pessoas do INEP, a gente consegue fazer isso com os dados lá, mas a gente poderia fazer muito mais, entende? Se fosse um movimento geral. Então, assim, eu estou falando no sentido de que nós que estamos nessa área devemos nos juntar e, assim, eu não sei o que fazer, mas sim, entende, sim. Né? Tem que ser um movimento nessa direção, porque há muitas possibilidades ainda muito maiores, né? Claro. Então, assim... Não, sem dúvida. Assim, do nosso lado, a gente tenta fazer o que está no nosso alcance, no sentido de todos esses dados que a gente produz, a gente disponibiliza publicamente no site do projeto. Inclusive, recentemente, a gente criou um pacote de R chamado AOP Data, que você consegue fazer o download dos dados do censo dentro daquela grade de hexágonos por população, renda, sexo, idade e tudo mais. E distribuição espacial das escolas, dos hospitais, assim por diante. Então, o pacote de R já está funcionando, os dados já estão abertos. Mas eu concordo com você, isso é o que a gente consegue fazer. O que seria possível de ser feito se a gente tivesse uma agência muito mais proativa, né, de IBGE, INEP, casar registro administrativo com pesquisa amostral, isso seria incrível, assim. A gente tem algumas ideias lá no IPED de tentar cruzar os dados, geolocalizar os dados do CadÚnico para cruzar com essas malhas espaciais de acesso a oportunidades. Imagina você, numa situação de contexto de choque econômico no mercado de trabalho, qual que é a probabilidade de uma pessoa bounce back, da pessoa sair do desemprego e se reinserir no mercado de trabalho, se a pessoa mora numa região sem acesso a emprego nenhum, sem transporte público, se a pessoa mora numa região com alta acessibilidade. Se a pessoa mora perto de um posto de saúde, qual que é a chance da criança levar a criança para ser vacinada? São Paulo, a gente está fazendo um estudo que vai demorar um pouco por causa dos dados do INEP, mas São Paulo fez uma reforma escolar muito grande há alguns anos atrás. Uma vez que você fecha uma escola, a criança estudava do lado da escola da casa dela, certo? E aí você fechou aquela escola, você manda agora a criança estudar numa outra escola daqui, a 5 quilômetros de distância. Qual que é o impacto que isso tem no desempenho escolar dessa criança? Da pessoa sair, fazer um dropout, por exemplo. Então, a gente acha que essas bases de dados que a gente gera, elas podem gerar um material super rico para alunos de graduação, mestrado, pesquisadores, avaliações de política pública, usarem esses dados nas suas avaliações, tentando trazer um pouco mais de dimensão espacial. Porque ninguém mora no éter, né? O espaço importa. É mais ou menos essa a ideia. Muito obrigado pela sua primeira rodada de respostas, Rafael. Eu vou só fazer um pequeno comentário aqui intermediário, não é uma pergunta, mas com relação à disponibilidade dos dados, eu queria reforçar isso. Se você puder, inclusive, Rafael, colocar aqui no chat o endereço, né, o URL do projeto, você já apresentou nos slides, mas só para reforçar aqui para o pessoal, e eu conheço o site do projeto, lá inclusive esses pacotes de R e outros dados estão todos disponíveis com instruções para baixar. É importante ressaltar que o Rafael tem outro pacote de R também bastante importante, que é o GeoBR, né, que é um pacote para download de mapas, né, de shapefiles, né, que são uns arquivos para fazer os mapas, que, enfim, com um nível de detalhamento absurdo, desde 1872, os mapas do Brasil, a nível municipal e tudo mais. Então, na verdade, quem quiser se interessar por mapas históricos, dados geográficos históricos e tudo mais, também tem outros recursos lá. E outra coisa que eu queria mencionar é o seguinte, assim, com relação à disponibilidade dos dados, né? Acho que a história dessa disponibilização de informações estatísticas vem em larga medida do consórcio entre pesquisadores
acadêmicos e essas instituições oficiais de pesquisa, né? Então, eu acho que no Brasil o IBGE foi se desenvolvendo muito como instituição de Estado, com poucas possibilidades de diálogo e tudo mais, mas ultimamente eu acho que tem sido um pouco maior, e eu acho que é papel também nosso, assim, não só de demandar o dado, mas de construir o dado junto com as instituições, né? Eu acho que isso tem acontecido, por exemplo, na verdade, acadêmico, que também é funcionário do IBGE, fez, foi levar o conhecimento da academia para dar uma ideia para o IBGE que o IBGE sozinho não pensaria. Então, em várias medidas, em vários momentos, né, da história do desenvolvimento dos dados no Brasil, isso já aconteceu, mas tem que se tornar mais regra, né? A famosa Raiz Migra, que é um banco de dados que você consegue identificar os trabalhadores ao longo do tempo na Raiz, né, com a mesma pessoa e tudo mais, é uma informação que sempre esteve disponível no banco, como é que fala, na Raiz, de alguma forma, mas que o banco não estava montado daquela maneira, e foi, na verdade, um conjunto de acadêmicos que apontou para o Ministério a possibilidade de reorganizar os dados dessa maneira para poder disponibilizá-los assim, e o Ministério foi aberto naquele momento, né? Então, eu acho que essa é uma das coisas. E a segunda a gente pode até fazer uma vaquinha para comprar o cão, mas a gente também tem que caçar com gato frequentemente, né? E o que o trabalho do Rafael faz é uma grande caça com felinos, né? Na selva, assim. Então, eu acho que como é que fala? A inventividade, né? E o uso de informações alternativas é muito interessante. Eu acho que frequentemente nós ficamos presos a banco de dados oficiais construídos da maneira formal e esquecemos que a gente pode utilizar informações de natureza muito distintas. Então, a gente vê aqui o Rafael utilizando dados de celular da Inloco, dados de celular do Google, que são diferentes, também informações de diversas outras fontes oficiais, uma mistura entre essas coisas. Então, eu acho tudo isso muito criativo e muito fora da caixa, e eu acho que é uma coisa que está se tornando um pouco mais comum e que o Rafael está ajudando a se tornar ainda mais comum ao fazer, na verdade, a divulgação dessas coisas já mescladas. Enfim, era só um falar bem mesmo, e eu reforço o que o Carlos disse, nós precisamos pressionar as instituições de Estado, mas nós também podemos participar delas de alguma forma, e outra coisa é que frequentemente a gente tem que fazer um exercício de criatividade mesmo, fazendo coisas novas com dados limitados, né? Bom, era só esse meu comentário. Há 3 pessoas inscritas já, uma é o Juan, depois é o Guilherme Jesus, e por último é uma pessoa que chama Teixino, aqui eu não sei o que é o T, na verdade, então o primeiro nome eu não conheço. Então, Juan, pode fazer a sua pergunta. Você está com o microfone fechado. Boa noite, né? Parabéns, Rafael. Eu já acompanho o trabalho do Rafael há um tempo, vocês são um grande fã. Eu tenho 2 perguntas, assim, são bem rápidas, mas por curiosidade, para saber como é que é. Primeiro, eu tenho interesse de saber se esse trabalho tem uma previsão de ser expandido para as regiões metropolitanas, principalmente as principais, assim, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, essas regiões mais adensadas e conurbadas, que tem muito também deslocamento metropolitano, né? Se há algum estudo para isso. E a outra dúvida minha é com relação, se ele poderia detalhar um pouco mais de como ele conseguiu, como ele consegue esses dados do transporte público, se esses dados são via Google, se eles são via os aplicativos de rotas, se esses dados são considerados as baldeações em terminais, as baldeações fora de terminais, se ele poderia detalhar mais isso. Mas é só isso, assim, reforçar, né? Os parabéns, porque é um trabalho fantástico e acho excelente ele. Obrigado. Guilherme. Boa noite, um prazer ter visto a apresentação, muito boa, parabéns pelo trabalho. Eu gostaria de fazer 2 perguntas. Primeiro, você mencionou que a receita atualmente do Sistema Público de Transporte brasileiro é o custo do sistema, né, dividido pelo número de passageiros. É a receita tarifária. Você paga e o dinheiro que entra é esse. Só que existe também uma receita que é muito superficial hoje em dia, pelo menos no Brasil, que é a receita não tarifária. Recentemente teve até o caso da estação Botafogo virar a estação Coca-Cola Botafogo, um exemplo de naming rights.
Tem os quiosques das estações que pagam aluguel também, no caso do metrô Rio, tem as propagandas nos ônibus, em todos os nossos meios, as fibra óticas que passam também pelo metrô Rio, as operadoras também pagam um pouco por isso, só que é um valor muito superficial comparado com o tanto que entra dos passageiros propriamente. Mas eu notei que você perpassou sua pesquisa por diversos países ao longo do mundo, então gostaria de saber se você tem bons exemplos, estudos de sucesso, cases de sucesso, sobre esse quesito não tarifário. Eu sei que também existe uma tendência de aumentar essa forma de receita. Existe até atualmente uma área no Metrô Rio destinada especificamente para isso, para pensar em novas estratégias, mas eu gostaria de saber de você se você acha que é uma perspectiva de obter desenvolvimento aqui no Brasil. E a segunda pergunta, eu gostaria de saber, na sua opinião, como a população, principalmente a população mais pobre, pode reagir a esse aumento super acelerado das passagens, porque você mostrou gráficos mostrando que não é uma novidade parar de aderir ao sistema público de transporte, parar de ter adesão, vem caindo em todos os setores de classe essa aderência aos sistemas públicos, e agora a tendência é aumentar ainda mais aceleradamente, então a elasticidade pode quebrar aí nesse meio de tempo e todas as classes pararem mais ainda de utilizar esses sistemas. Então, são minhas duas perguntas. Obrigado. Obrigado pela pergunta, Guilherme. Por fim, Tetsu. Tetsu. Isso. Vocês me escutam bem? Muito bem, Tetsu. Agora que eu vejo seu primeiro nome, desculpe. Eu consegui editar. Enfim, eu começo agradecendo, né, pela excelente apresentação, enfim, ótimo trabalho. E eu gostaria, muito na linha do que o Guilherme acabou de perguntar e do que o Carlos Antônio, se não me engano, que fez a primeira pergunta, né, a respeito da... Carlos Antônio falou da questão do subsídio cruzado, né, do impacto que seria de uma tarifa por distância ou não, a tarifa por... no caso, a tarifa ao consumidor, né, e também o Guilherme que fala das receitas acessórias aí com publicidade ou com a questão do espaço, dos cabos que ocupam o espaço da linha do metrô e que, portanto, eles podem pagar aluguel. E isso me leva a perguntar também, porque, se não me engano, existem estudos que falam sobre os próprios custos da bilhetagem, né? Você mesmo mencionou, falou um pouco sobre isso, que a própria manutenção disso, né? De catracas, bilheterias, enfim, isso tem um próprio custo de manutenção e isso me leva a pensar um pouco sobre por que a remuneração precisa ser feita, né, por tarifa ao consumidor, né, por número de passageiros, que esse é um sistema, vamos dizer assim, bastante popular, né, é muito utilizado, e não, por exemplo, uma remuneração por quilômetro. Né, e também sei que existem outras propostas, como tarifa zero, enfim. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. É só isso mesmo. Rafael, eu vou passar a palavra para você, só que eu vou fazer um comunicado, eu vou ter que deixar a reunião porque eu dou aula agora, vou entrar em sala, em questão de um pouco mais de 5 minutos. Então, eu quero me despedir, na verdade, desculpe, na verdade, a falta de educação, eu estou extremamente feliz e depois eu assisto a gravação das respostas, tá? O Flávio assume a moderação a partir de agora. E eu me despeço aqui de todo mundo. Até mais. Valeu, Rogério, obrigadão. Bom, eu vou tentar falar rápido para o Rogério pegar. O Rogério já saiu, pronto. Bom, então depois eu mando um zap para ele. Obrigado, Juan, Guilherme e Tetsu. Foram 3 ótimas perguntas e algumas delas, inclusive, bem relacionadas. Então, eu vou do começo para o final. Se a gente tem perspectiva de expandir o projeto para regiões metropolitanas. Sim. Na prática, os dados que a gente possui já permitiria a gente fazer as análises de acessibilidade a pé e de bicicleta para qualquer cidade do Brasil, para qualquer região metropolitana do Brasil. Só que, por uma questão de fôlego, a gente achou melhor começar devagar e fazer só as grandes 20 cidades, tá? A nossa grande barreira é ter o dado do sistema de transporte público.
para transporte público, no primeiro ano, que foi 2019, a gente só conseguiu 7 grandes capitais. A gente não conseguiu nenhuma região metropolitana. É surpreendente, não é tão surpreendente, quer dizer, quando a gente olha para a fragmentação da gestão e do planejamento do transporte metropolitano no Brasil, não é surpreendente você imaginar que os dados também são fragmentados. Então, para a gente conseguir os dados do sistema de transporte público de uma cidade, é difícil. De uma região metropolitana, é praticamente impossível. Basicamente, a nossa barreira é isso. Se a gente conseguir o dado de GTFS, que é o dado do transporte público, para uma região metropolitana, a gente vai incluir essa região metropolitana no projeto. Isso está acontecendo, por exemplo, com Goiânia. A partir desse ano, a gente vai publicar uma atualização dos resultados para 2017, 2018 e 2019, e a gente vai incluir a região metropolitana de Goiânia. Vai ser a primeira região metropolitana completa incluída no projeto. E a gente só conseguiu fazer isso por um trabalho de formiguinha, de entrar em contato com as prefeituras e pegar esses dados. Eu, pessoalmente, tive reuniões com o pessoal da Google, com o pessoal da Moovit, com o pessoal da Microsoft Bing, várias tentativas diferentes para conseguir os dados de transporte público via essas empresas. A resposta sempre era, ou a gente não tem o dado, ou a gente tem, mas questões legais nos impedem de compartilhar. Então, a gente foi para uma estratégia de formiguinha, de castar com gato. A gente agendou reuniões com secretarias de transporte de mais de 25 cidades do Brasil, onde eu fazia uma apresentação, tipo um policy pitch, um research pitch de, sei lá, 10 minutos, 15 minutos para o prefeito, ou para o secretário de transporte, para a equipe. Esse é o projeto. Você quer que você quer que a gente gere os dados para a sua cidade a custo zero, e você vai usar esses dados do jeito que você quiser, você só precisa colocar os dados de transporte público disponíveis gratuitamente no site, no portal de transparência da sua cidade. Se você não quiser fazer isso, manda para a gente os dados que a gente faz, mas o ideal é que eles compartilhem o dado abertamente. Então, a gente fez essas reuniões com mais de 25 cidades, a gente conseguiu expandir, tá? Então, se no primeiro ano a gente tinha 7 cidades, agora, na publicação que a gente vai lançar esse ano, a gente espera incluir 9 cidades e uma região metropolitana. Então, a gente vai incluir ainda Salvador, Campinas e a região metropolitana de Goiânia. O que é o dado de transporte público? É um dado em formato GTFS. Então, basicamente, imagina o microdado geolocalizado do sistema de transporte público. Então, você tem as coordenadas latitude e longitude de todas as paradas, de todas as estações, você tem a frequência das linhas, o itinerário que a linha faz, quanto tempo demora e assim por diante. Na prática, a análise que a gente faz é o seguinte: quando você entra no Google Maps, vocês entrarem no Google Maps agora e falarem, eu quero sair da minha casa e quero chegar lá no campus da UFRJ, lá no Fundão. O Google Maps vai falar para você, você sai da sua casa, caminha pela calçada, vai para essa parada de ônibus. Aí você espera nessa parada de ônibus, pega o ônibus X30. Aí você vai com esse ônibus até tal lugar, faz uma baldeação, segue a viagem. Então, o Google Maps ele vai te dar o roteiro de porta a porta, com tempo de caminhada, tempo de espera, tempo de viagem, assim por diante. O método que a gente faz, ele basicamente faz a mesma coisa. Só que a gente faz isso para todas as grandes cidades do Brasil numa resolução espacial muito alta. Então, a gente está lidando com mais de 1,5 bilhões de consultas para cada ano. É impossível fazer esse nível de consulta no Google Maps sem você falir o cartão de crédito do cidadão. Então, a gente faz essas operações computacionais todas internamente dentro do IPEA. Essa é a ideia. Acho que eu respondi já o Juan. Respondendo o Guilherme agora. Receita tarifária por passageiro e receita não tarifária. No Brasil, via de regra, as receitas tarifárias são 90% ou mais da receita total de todas as grandes capitais. Mas mesmo em algumas cidades que têm uma proporção alta de receita não tarifária, algumas cidades grandes como regiões metropolitanas no Japão, Londres tem uma parte importante disso. Tem um estudo que a gente publicou pela IPEA sobre política tarifária no Brasil, em 2013, que fala um pouco qual que é a composição de receita tarifária e receita não tarifária de algumas grandes cidades do mundo. Mas a gente vê que mesmo nas cidades que tem muita receita não tarifária, essa composição ainda é baixa. O que faz realmente o sistema de transporte público se sustentar, em última instância, é algum nível de subsídio público. Tá? E subsídio público, nesse caso, é fundamental, porque a gente está lidando de um serviço público de caráter essencial, que elimina uma série de externalidades negativas no sistema de transporte, de congestionamento, acidentes, poluição e assim por diante.
O Rio de Janeiro é uma das cidades do Brasil que não tem subsídio nenhum para a tarifa de transporte público. Até o passe livre do idoso e do estudante, que no caso o passe livre do idoso acima de 65 anos é garantido pela Constituição Federal. Até esse passe livre desse passageiro idoso, ele é pago pelos demais passageiros pagantes. Na época, a gente até fez um estudo fazendo projeções demográficas. Se nada mais acontecer de diferente, o mero envelhecimento demográfico da população brasileira vai fazer as tarifas ficarem mais caras, porque você precisa de uma população, você vai ter menos população jovem, arcando com o custo de uma população idosa maior. O que as pessoas mais pobres podem fazer para reagir ao aumento das passagens? Tem um caso anedótico interessante. Nos protestos de 2013, protestar é sempre válido, né? É sempre legítimo. Embora nesse governo, provavelmente, numa situação de pandemia, protestar talvez não seja o momento mais seguro. Nos protestos de 2013 contra o aumento das tarifas, quando você olha para os dados de inflação, você vê que teve um impacto interessante. Ano a ano, as tarifas têm reajuste. Após os protestos de 2013, você vê que nas grandes capitais do Brasil, o reajuste das tarifas de ônibus tiveram um certo congelamento até 2014, 2015. Então, aquela pressão política dos movimentos sociais sobre as tarifas de ônibus surtiu algum efeito em congelar aquelas tarifas por algum tempo. Esse efeito não ocorreu, por exemplo, nas tarifas de metrô, porque a gente está lidando com governos estaduais, provavelmente menos susceptíveis à pressão. Mas as tarifas de ônibus ficaram congeladas. É uma possibilidade? É uma possibilidade, mas eu acho paliativa. Em última instância, o que a população pode fazer, infelizmente, é votar em vereadores, prefeitos que sejam favoráveis a subsídios ao sistema de transporte público. Sem isso, você vai ter congelamentos tarifários muito pontuais, durante curto tempo. E aí isso entra um pouco na pergunta do Tetsuo Shino, né? Quer dizer, por que a remuneração é pelo número de passageiros e não por quilômetros? Até onde eu sei, Tetsuo, teve uma época no Brasil que algumas cidades faziam cobrança por quilometragem. Tem um caso, inclusive, de um colega nosso que ele foi durante muito tempo gerente de operações na Agência de Transporte Público de Belo Horizonte, nos anos 80, 90, quando em BH a cobrança era por quilometragem. E tinha uma história, que não é mentira, vários relatos disso, que contavam que algumas empresas de ônibus, quando chegavam com seus ônibus na garagem, colocavam o ônibus em cima de um macaco e deixavam o ônibus rodando sozinho, parado, para aumentar a quilometragem, aumentar o odômetro do veículo. Isso é numa época em que não existia tecnologia de GPS para fazer monitoramento de transporte, né? Hoje em dia a gente tem isso. Então, assim, a gente já ouviu vários relatos de que naquela época não funcionou, mas eu tenho ouvido, inclusive desse mesmo colega, de outros colegas da área de transporte, uma vontade cada vez maior de fazer uma reestruturação do sistema de transporte público para ter contratos de licitação mais curtos, para você ter remuneração por quilometragem, fazendo monitoramento constante por serviços de tecnologia e GPS, assim por diante. Só teve uma pergunta do Guilherme que eu não respondi, que é a questão sobre receita tarifária, onde no mundo você tem receita tarifária, receita não tarifária. Até onde eu sei, as grandes cidades que têm sistemas de receitas não tarifárias mais expressivos, o Japão é o grande exemplo, isso exige rearranjos legais dos contratos entre as cidades, as operadoras e o mercado imobiliário. No caso do Japão, você tem estações de metrô e estações de trem que são construídas de maneira conjugada com grandes centros comerciais, grandes shopping centers. Então, você tem que ter um arranjo legal, jurídico aí, para ver como que o aproveitamento das receitas de renda, né, de aluguel desse centro comercial retroalimentam o sistema de transporte, e como isso acontece quando você tem mudança de operadoras a cada ciclo de concessão. Mas eu confesso que essa não é a minha área de pesquisa, eu não entendo nada disso. Eu acho que é um tema muito interessante para quem quiser se embrenhar nisso. É isso aí. Bom, Rafael, obrigado. Eu vou encerrar, gente, que a gente aqui já ultrapassou um pouco a previsão. Então, vou agradecer a presença de todos e todas. Reforçar para vocês procurarem a divulgação dos nossos eventos, assinando nossa lista, que eu vou colocar aqui no chat, que é muito fácil de guardar, que vai cair daqui a pouco, né, quando eu encerrar.
Mas, enfim, e fora isso, agradecer a paciência do Rafael. Acho que a gente se estendeu um pouquinho mais do que o previsto, mas eu acho que também é um sinal, né, da repercussão do excelente trabalho dele. Muito obrigado, e eu me despeço aqui desejando boa noite a todos e todas.